Quando meu pai e madrasta entraram no meu quarto naquela noite, vi nos olhos deles que não haveria misericórdia. A cada golpe que ela dava no meu rosto, meu próprio pai sorria como se fosse um espetáculo. Eu tinha apenas 14 anos quando planejei minha própria morte para escapar do inferno que chamava de lar. Olá, meus queridos. Que bênção poder estar aqui com vocês hoje. Sou Daiane Oliveira Mendonça, tenho 68 anos e antes de continuar, preciso compartilhar algo com vocês. Os médicos me deram a notícia há 3 semanas. Estou com câncer de ovário em estágio terminal. Me deram poucos meses de vida. É por isso que decidi gravar esses vídeos, para deixar minha história como um testemunho para outras mulheres guerreiras que possam estar passando por situações difíceis. A todas queridas aqui deste mundo, que não estarei mais presentes em alguns meses, peço para comentarem Forças Daiane. Isso vai me sentir muito melhor. Obrigada de coração mesmo. Moro nessa cidade abençoada que é Catalão, aqui no interior de Goiás. Um lugar que me acolheu quando eu mais precisava de um recomeço. Um cantinho de paz que hoje chamo de lar. Cada dia agora é um presente precioso. E poder compartilhar minha jornada com vocês é uma forma de dar sentido a todo o sofrimento que passei. Se vocês puderem deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, estarão me ajudando a espalhar essa mensagem para outras mulheres que precisam ouvir que é possível superar até mesmo as situações mais terríveis. Uma das coisas que eu mais gosto da minha vida é este jardim. Comecei ele há quase 30 anos, depois que me mudei para cá. É meu cantinho de paz, onde converso com Deus e agradeço por cada amanhecer, mesmo agora que sei que meus amanheceres estão contados. Estou aqui na minha varanda, sentadinha na cadeira de balanço que meu Josias fez para mim antes de partir. Daqui posso ver as montanhas ao longe e sentir o ventinho fresco da tarde. Tenho ao meu lado uma mesinha com meu chá de erva cidreira e o álbum de fotografias antigo que guardo com tanto carinho. São memórias de uma vida que teve muita dor, mas também muita alegria e superação. Hoje vou contar uma história que guardei dentro do peito por muitos anos. Uma história sobre perder a pessoa que mais amamos no mundo e como a vida pode mudar da água para o vinho de um dia para o outro. Sobre como uma menina teve que se tornar mulher cedo demais. E como às vezes precisamos tomar decisões difíceis para sobreviver. É uma história de dor, meus filhos, mas também de redenção e recomeço. Tudo começou lá nos anos 60, quando eu era apenas uma menininha de tranças, correndo pelos quintais de terra vermelha de Jataí, minha cidade natal aqui mesmo em Goiás. Nossa vida em Jataí era simples, mas cheia de amor. Morávamos numa casinha de 3 cômodos, com chão de terra batida e telhado que fazia aquele barulhão quando chovia. O quintal era grande, com pés de manga, goiaba e pequi que eu adorava subir, mesmo sabendo que ia levar bronca da minha mãe, Dona Zulmira. Ah, minha mãezinha! Dona Zulmira era o sol da nossa casa. Baixinha, gordinha, com aqueles cabelos pretos sempre amarrados num coque e um sorriso que iluminava tudo ao redor. Trabalhava como costureira, fazendo vestidos e concertos para a gente da cidade. Tinha mãos de fada, como dizia a vizinhança. À noite, depois que terminava os afazeres, sempre vinha me botar para dormir contando histórias de assombração ou dos tempos antigos. Mesmo cansada, nunca deixava de me acariciar os cabelos até que eu pegasse no sono. Daiane, minha filha, estudo é a única coisa que ninguém tira de você. Ela sempre dizia enquanto me ajudava com as lições. Mãe não tinha estudado muito, só até a 3ª série, mas sabia ler bem e fazia questão que eu aprendesse tudo direitinho. Guardava cada desenho que eu fazia na escola, cada bilhetinho da professora elogiando o meu comportamento. Meu pai, seu divino, era bem diferente. Alto, magro, sempre de chapéu e com aquele olhar distante. Trabalhava como pedreiro e passava dias fora, construindo casas nas fazendas da região. Quando estava em casa, falava pouco. Era um homem rígido, desses que não precisa levantar a voz para ser respeitado. Bastava um olhar dele para todo mundo ficar quieto. Nunca foi de carinho, nunca me colocou no colo ou disse palavras doces. Mas a mãe sempre dizia:
Seu pai ama você do jeito dele, filha. Homem antigo é assim mesmo. Nossa rotina era marcada pelo relógio da mãe. Acordávamos com o primeiro cantar do galo, lá pelas 5 da manhã. Enquanto ela preparava o café no fogão a lenha, aquele cheirinho de café fresco com broa de fubá que nunca esqueci, eu arrumava a mesa. Depois de comer, ajudava a lavar a louça e varrer o terreiro, antes de ir para a escola. A escola ficava a uns 3 quilômetros de casa. Eu ia a pé com outras crianças da redondeza. No caminho, brincávamos de pegar, contávamos histórias e ríamos à toa. Minha melhor amiga era a Iracema, filha de seu Adelino, o dono do armazém. Éramos inseparáveis, como 2 dedinhos da mesma mão. Juntas, brincávamos de casinha, de boneca de espiga de milho que a mãe fazia pra gente, de roda, de pique-esconde no pomar. Aos domingos, íamos todos à missa na igrejinha de São Sebastião. Mãe me vestia com o melhor vestidinho, feito por ela mesma, e penteava meus cabelos com água de arroz para ficarem bem lisinhos. Depois da missa, as famílias se reuniam na praça. As mulheres conversavam, os homens jogavam baralho ou dominó, e nós, crianças, corríamos livres, comprando pipoca e algodão doce dos vendedores. Nas festas juninas, a cidade inteira se enfeitava com bandeirinhas coloridas. Mãe fazia pamonha, canjica, bolo de milho e pai construía a fogueira no quintal. Os vizinhos vinham, traziam violas e cantavam até tarde. Eram momentos raros em que via meu pai sorrir, principalmente depois de alguns goles de quentão. Foi por volta dos meus 10 anos que notei algo diferente na mãe. Ela estava sempre cansada, bebia muita água, ia ao banheiro toda hora. É só um cansaço, filha, trabalho demais, dizia ela, mas eu percebia que havia algo errado. Um dia, ela desmaiou costurando. Pai carregou ela nos braços, foi uma das poucas vezes que vi ele demonstrar alguma emoção, e levou para o único médico da cidade, Dr. Arlindo. Foi aí que descobrimos que ela tinha diabetes, uma doença que ninguém na nossa região entendia direito. O médico explicou que o açúcar no sangue dela estava alto demais, que precisava de cuidados, de remédios caros, de uma alimentação especial. Meu pai ficou calado, como sempre, mas naquela noite ouvi ele chorando baixinho no quintal, fumando seu cigarro de palha. A saúde da mãe foi piorando aos poucos. As pernas começaram a inchar, a vista foi ficando fraca. Mesmo assim, ela continuava a costurar, a cuidar da casa, a me pentear antes da escola. Daiane, minha filha, aprenda tudo o que puder. Estudo é a única coisa que ninguém tira de você. Ela repetia sempre, como se soubesse que não estaria comigo por muito tempo. Nos últimos meses, ela já não conseguia mais trabalhar. Passava os dias deitada na cama e eu assumia as tarefas da casa. Aprendi a cozinhar, a lavar roupa, a passar. Pai trabalhava dobrado para pagar os remédios, chegava em casa cansado e mais calado que nunca. À noite, eu sentava na beira da cama da mãe, contava como tinha sido meu dia na escola, e ela sorria fraquinho, acariciando meus cabelos como nos velhos tempos. Numa tarde de chuva forte, voltei da escola e encontrei a vizinha, Dona Dita, me esperando no portão. Pelo olhar dela, já entendi tudo. Corri para dentro de casa, escorreguei no chão de barro, caí, me levantei, entrei no quarto. E lá estava ela, minha mãezinha, imóvel na cama, com uma expressão serena, como se estivesse apenas dormindo. Tinha partido enquanto eu aprendia frações na escola. Aquele dia mudou tudo. Na hora do velório, observei meu pai. Permaneceu o tempo todo de pé, ao lado do caixão, sem derramar uma lágrima, sem dizer uma palavra. Quando as pessoas vinham dar os pêsames, ele apenas balançava a cabeça. Não houve um "sinto muito" para mim, nem um abraço, nem qualquer gesto de consolo. Era como se ele tivesse congelado por dentro. E foi assim que, aos 12 anos, me vi sozinha com um pai que mal sabia como falar comigo, numa casa que, sem minha mãe, já não parecia mais um lar. Os meses seguintes à partida da mãe foram de silêncio. Pai saía cedo para trabalhar e voltava tarde, muitas vezes cheirando a pinga. Eu cuidava da casa como tinha aprendido,
Ia para a escola, voltava, fazia comida, lavava roupa. Às vezes, ficava horas olhando para as roupas da mãe no baú, sentindo o cheirinho dela que ainda estava ali, fraquinho, mas presente. À noite, chorava baixinho para que pai não ouvisse. Ele nunca falou sobre a mãe depois que ela se foi. Era como se tivesse apagado ela da memória. Estava com 14 anos quando tudo mudou de novo. Numa sexta-feira, pai chegou mais cedo que o costume e disse, sem rodeios, arrume a casa, vem visita amanhã. Foi só isso. Nenhuma explicação, nenhum detalhe. Típico dele. No dia seguinte, me levantei cedinho, varri o terreiro, lustrei os poucos móveis que tínhamos, matei uma galinha e fiz um ensopado como mãe me ensinou. Por volta do meio-dia, ouvi o barulho da carroça do pai chegando. Quando saí no terreiro para recebê-los, levei um susto. Ao lado dele estava uma mulher que eu nunca tinha visto. Neide. Esse era o nome dela. Era o oposto da minha mãe. Alta, magra, com cabelos pintados de loiro e unhas compridas vermelhas. Usava um vestido justo que mostrava todas as curvas, batom da mesma cor das unhas e um perfume forte que dava para sentir de longe. Sorriu para mim, mas o sorriso não chegou aos olhos. Essa é a Neide, pai falou. Minha noiva. Vai morar com nós a partir de hoje. Noiva? Minha cabeça girou. Mal tinha passado 1 ano desde que enterramos mãe. Como assim, noiva? Como assim morar conosco? Mas engoli as perguntas. Com pai, não adiantava questionar. Neide entrou na casa, olhando tudo com um ar de desagrado. É pequena, né, divino? E precisa de uma mão de tinta urgente. Depois, olhou para mim dos pés à cabeça. A menina também precisa de uns cuidados. Tá parecendo um moleque com esse cabelo desarrumado. Naquele mesmo dia, ela já tinha arrumado suas coisas no quarto do pai. Trouxe 2 malas grandes cheias de roupas e frascos de perfume. À noite, ouvi sons vindos do quarto deles que me deixaram com o rosto quente de vergonha. No início, Neide tentou se mostrar prestativa. Fazia comida. Não tão boa quanto a da mãe, mas comível. Varria a casa. Até tentou me ensinar a passar batom. Mas havia algo nos olhos dela que me dava arrepios. Um brilho frio, calculista, como se estivesse sempre planejando algo. Foi na escola que descobri quem ela realmente era. Iracema me chamou num canto do pátio durante o recreio. Daiane, é verdade que seu pai tá com a Neide do cabaré? Meu estômago gelou. Como assim do cabaré? Aquela casa vermelha na saída da cidade, perto do rio, todo mundo sabe que é lugar de... Você sabe. Iracema baixou a voz. Meu pai não deixa nem a gente passar perto dali. Diz que é lugar de perdição. Voltei para casa naquele dia com um peso no peito. Agora entendia os olhares e cochichos quando passava na rua com Neide. A cidade inteira sabia o que eu, na minha inocência, não tinha percebido. Aos poucos, a máscara de Neide foi caindo. Parou de fazer comida, dizia que estava cansada, que eu já estava grande e podia cuidar da casa sozinha. Passava horas se arrumando no quarto, experimentando roupas, pintando as unhas. À noite, ela e pai saíam e voltavam tarde, os dois cheirando a bebida. Um dia, ao voltar da escola, encontrei o quarto da mãe completamente transformado. As roupas dela tinham sumido do baú, os poucos objetos pessoais não estavam mais lá. No lugar, Neide tinha colocado uma penteadeira grande com espelho e mais frascos de perfume e maquiagem que eu jamais tinha visto. Onde estão as coisas da minha mãe? Perguntei quando ela chegou, tentando controlar o tremor na voz. Joguei fora. Eram trapos velhos, cheios de mofo. Esta casa precisa de coisas novas. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Corri para o quintal e chorei abraçada ao pé de manga que mãe tanto gostava. Foi a primeira vez que senti ódio de verdade. Não só de Neide, mas também do meu pai, que permitia que ela apagasse a memória da mãe daquela forma. As coisas pioraram quando completei 15 anos. Pai começou a ficar mais tempo em casa, sempre de olho em mim. Neide também.
Era como se os dois estivessem me vigiando. E foi nessa época que comecei a perceber o quanto meu corpo estava mudando. Não era mais a menina magrela de antes. Estava ficando uma moça, como dizia Dona Dita. Um dia, acordei com febre alta. Não consegui ir à escola. Fiquei deitada, tremendo debaixo do cobertor, sozinha em casa enquanto o pai trabalhava. Quando Neide chegou e me viu assim, em vez de cuidar de mim, fechou a cara. Fingindo doença para não ir para a escola? Na minha época, apanhava por menos. Não estou fingindo, respondi fraca. Estou com febre. Ela colocou a mão na minha testa com força, quase me machucando. É mesmo, mas não pense que vai ficar de moleza. Tem roupa para lavar, comida para fazer. Não consigo levantar, implorei. O olhar dela endureceu. Então vai aprender a não ficar doente. Naquela noite, quando o pai chegou, Neide contou uma história toda distorcida. Disse que eu tinha fingido estar doente para não ir à escola, que tinha me pegado conversando com um rapaz no portão, que eu estava ficando assanhada demais. Foi a primeira vez que pai levantou a mão para mim. Um tapa forte que deixou minha bochecha ardendo e os olhos cheios de lágrimas. Nessa casa tem que ter respeito. Foi tudo o que ele disse antes de se sentar para jantar como se nada tivesse acontecido. Dali em diante, qualquer desculpa era motivo para me castigar. Se a comida estava sem sal, se uma roupa não estava bem passada, se eu demorava um pouco mais na escola, Neide sempre encontrava um jeito de me colocar em problemas com pai. E ele, que nunca tinha sido carinhoso, agora se tornava cada vez mais duro, mais violento. O pior dia foi quando faltei à escola para ajudar Dona Dita, que tinha caído e machucado o braço. Passei a manhã com ela, fazendo curativo, preparando comida, arrumando a casa. Quando voltei, encontrei Neide e pai me esperando na sala, os dois com cara de poucos amigos. A diretora ligou. Neide disse com um sorriso cruel: "Você não apareceu na escola hoje." Eu estava ajudando Dona Dita. Ela caiu e... Mentirosa! Neide gritou. Estava com algum namoradinho, não é? Igual sua mãe, que vivia de olho em outros homens. Aquilo foi demais. Não fale assim da minha mãe. Ela era decente, não como você que veio daquele lugar na beira do rio. O silêncio que se seguiu foi aterrorizante. Vi o rosto de Neide se contorcer de raiva e o de pai endurecer como pedra. Ele se levantou devagar, tirou o cinto da calça. Neide sorria agora, um sorriso que me gelou até a alma. "Pro quarto", pai ordenou. "Agora." O que aconteceu depois é difícil de contar, meus queridos. Há feridas que mesmo o tempo não cicatriza completamente. Digamos apenas que naquele dia conheci um lado do meu pai e da Neide que eu não sabia que existia. Um lado sombrio, cruel, que se alimentava da dor alheia. Enquanto ele batia, ela assistia, com aquele mesmo sorriso nos lábios pintados de vermelho. Deitada na cama naquela noite, sem conseguir dormir de tanta dor, percebi que tinha que fazer algo. Aquilo não ia parar, só ia piorar. Mas o que uma menina de 15 anos podia fazer contra dois adultos? Para onde eu iria se fugisse? Como sobreviveria? Foi nessa noite de insônia e lágrimas que comecei a planejar minha fuga. Não sabia ainda como, mas sabia que precisava sair daquela casa antes que fosse tarde demais. As semanas seguintes foram um verdadeiro pesadelo. Os castigos se tornaram rotina, como se Neide e pai competissem para ver quem conseguia me fazer sofrer mais. Se antes eu tinha medo de voltar para casa, agora o medo se transformou em terror. Cada rangido do portão anunciando a chegada deles fazia meu coração disparar. Neide era especialista em humilhações. "Olha essa comida, nem porco come isso", dizia jogando o prato no chão para eu limpar. Ou então, "Com essa cara feia e esse jeito de bicho do mato, vai morrer sozinha igual sua mãe." Pai assistia a tudo calado, às vezes até sorria de canto de boca, como se aprovasse. Os vizinhos começaram a perceber que algo estava errado. Eu, que sempre fui uma menina falante e alegre, agora mal levantava os olhos do chão quando passava.
Emagreci tanto que minhas roupas ficavam penduradas no corpo. Na escola, as notas despencaram. Como prestar atenção na aula quando a cabeça está cheia de medo e o corpo dolorido? Dona Dita tentou ajudar do jeito dela. Sempre que podia, me chamava para tomar um café, me dava um pedaço de bolo, perguntava como estavam as coisas. Mas eu mentia. Dizia que estava tudo bem. Tinha vergonha, sabe? Vergonha de admitir o que acontecia dentro daquela casa. Vergonha de dizer que meu próprio pai... Uma noite, escutei os dois conversando na cozinha. Tinham bebido muito e falavam alto, sem se importar se eu estava ouvindo ou não. Ela tá ficando igualzinha à mãe, Neide dizia. Viu como o filho do Geraldo olhou para ela na missa domingo? Daqui a pouco enche a barriga e vai querer que a gente sustente. Isso não vai acontecer, pai respondeu, a voz pastosa pela bebida. Enquanto ela estiver debaixo do meu teto, vai seguir minhas regras. E se ela fugir igual a outra? Congelei ao ouvir isso. Que outra? Do que Neide estava falando? Ela não é burra de fazer isso, pai disse, e ouvi o barulho do copo batendo na mesa. Sabe muito bem o que acontece com menina sozinha por aí. Naquela noite, não consegui dormir direito. Que outra pessoa tinha fugido? Seria alguma ex-namorada do pai? Ou... Um pensamento terrível me ocorreu. Será que eu tinha uma irmã que nunca conheci? Alguém que também sofreu nas mãos dele e encontrou uma saída que eu ainda não tinha descoberto? As coisas pioraram ainda mais quando Neide começou a revistar meu quarto. Dizia que estava procurando provas de que eu andava me encontrando com rapazes, cartas de amor, qualquer coisa que justificasse mais castigos. Um dia, encontrou o único tesouro que me restava. Uma fotografia da minha mãe que eu tinha escondido debaixo do colchão. O que é isso? Ela perguntou, balançando a foto na minha frente. Me devolve, por favor, implorei. É a única lembrança que tenho dela. O sorriso de Neide se alargou. Sem dizer nada, rasgou a foto em pedacinhos na minha frente e jogou os restos pela janela. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. As lágrimas secaram, dando lugar a uma raiva fria e calculista. Foi ali que entendi que precisava sair daquela casa a qualquer custo, ou acabaria me perdendo completamente. Um dia, depois de um castigo particularmente cruel por ter chegado 5 minutos atrasada da escola, fiquei deitada na cama olhando para o teto. Meu corpo doía tanto que respirar era difícil. A porta do meu quarto não tinha tranca. Pai tinha arrancado fazia tempo, dizendo que em sua casa não havia segredos. Ouvi passos no corredor, e logo Neide apareceu na porta, com aquele sorriso cruel que eu já conhecia tão bem. Seu pai quer falar com você na sala. Agora. Levantei devagar, o corpo protestando a cada movimento. Na sala, pai estava sentado na poltrona velha, um copo de pinga na mão. Parecia calmo, o que era mais assustador do que quando estava visivelmente bravo. Senta, ordenou, apontando para o chão à sua frente. Não havia cadeira para mim, era para sentar no chão mesmo, como um animal. Obedeci, os olhos fixos nos meus pés descalços. A professora mandou um recado. Disse que você não entregou a lição de casa 3 dias seguidos. Meu coração acelerou. Era verdade. Não tinha conseguido fazer as tarefas porque Neide me obrigava a limpar a casa inteira todo dia depois da aula, até tarde da noite. Eu não tive tempo, murmurei. Não teve tempo, pai repetiu, como se saboreasse cada palavra. Sabe quanto me custa te mandar para a escola? Os livros, os cadernos, o uniforme? E você não teve tempo? Neide se aproximou, parando atrás da poltrona dele, as mãos nos ombros do pai, como uma rainha ao lado do rei. Falei que é igual à mãe, preguiçosa, ingrata. Minha mãe não era preguiçosa. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. O que se seguiu foi uma das piores noites da minha vida. Os detalhes são pesados demais para compartilhar, meus queridos. Digamos apenas que, naquela noite, tanto pai quanto Neide ultrapassaram um limite que nunca deveria ser cruzado. Ela segurava, ele batia. Ela sugeria, ele executava. Como uma dança macabra que os dois já tinham ensaiado muitas vezes,
Quando finalmente me deixaram sozinha, jogada como um trapo no chão do meu quarto, algo mudou dentro de mim. O medo deu lugar a uma determinação fria. Não importava mais para onde eu iria ou como sobreviveria. Qualquer coisa mesmo, seria melhor do que continuar naquela casa. Foi nessa noite que comecei a observar a rotina deles com outros olhos. Não mais como uma vítima assustada, mas como alguém planejando um golpe. Notei que toda sexta-feira, depois que pai recebia o pagamento da semana, ele e Neide guardavam o dinheiro num cofre pequeno, escondido embaixo de uma tábua solta no quarto deles. Vi também que nas noites de sábado, os dois bebiam mais que o normal e dormiam profundamente, quase em coma alcoólico. E foi também nessa época que comecei a prestar mais atenção no nosso vizinho da Casa dos Fundos, seu Lucas. Um homem de meia idade, solteiro, que vivia sozinho e raramente falava com alguém. Pelos cochichos na cidade, todos sabiam que ele emprestava dinheiro a juros altos, um agiota, como diziam, e que não tinha medo de usar métodos pouco convencionais para receber o que lhe deviam. Lembro de uma vez que pai comentou, depois de algumas pingas: "Aquele Lucas é homem de respeito. Dizem que o Toninho da venda não pagou uma dívida e no dia seguinte apareceu com a perna quebrada. Coincidência, né?" E riu de um jeito que me deu arrepios. Durante dias, fiquei observando a casa de seu Lucas. Vi homens estranhos entrando e saindo, sempre com cara de poucos amigos. Uma vez, vi um rapaz sair de lá mancando, o rosto inchado como se tivesse levado uma surra. Seu Lucas não era flor que se cheirasse, isso estava claro. Mas, na situação desesperadora em que me encontrava, até o diabo parecia um aliado em potencial. Numa tarde em que Neide tinha ido à cidade e pai estava no trabalho, criei coragem e bati à porta de seu Lucas. Meu coração batia tão forte que achei que ia saltar pela boca. Quando ele abriu a porta, quase desisti. Era um homem grande, de sobrancelhas grossas e olhar penetrante. Tinha uma cicatriz que cortava o lado direito do rosto, da testa ao queixo. "O que você quer, menina?" perguntou, a voz rouca de quem fuma demais. "Preciso da sua ajuda, seu Lucas", falei, a voz mal saindo. "Posso entrar?" Ele me olhou de cima a baixo, como se avaliasse se eu valia seu tempo. Depois deu um passo para o lado, abrindo passagem. A casa dele era surpreendentemente limpa e organizada. Nada de garrafas vazias ou sujeira, como eu imaginava. Na sala simples, apenas um sofá gasto, uma mesa com 4 cadeiras e um rádio antigo. "Fala logo", ele disse, sentando-se à mesa e acendendo um cigarro. "Não tenho o dia todo." As palavras saíram em disparada, como água de represa que se rompe. Contei tudo. Bem, quase tudo. Falei sobre os castigos, sobre como Neide e pai me tratavam, sobre como eu precisava fugir antes que fosse tarde demais. Não entrei em detalhes sobre as noites piores, mas acho que ele entendeu, pelo jeito como seu olhar endureceu enquanto eu falava. "E o que você quer que eu faça?" perguntou quando terminei, apagando o cigarro no cinzeiro. "Não sou assistente social, menina." "Sei que não", respondi, juntando toda a coragem que me restava. "Mas o senhor tem conexões. Pessoas que trabalham para o senhor. E sei também sobre o cofre no quarto deles." Seu Lucas levantou uma sobrancelha, agora interessado de verdade. "O que exatamente você está propondo?" E foi assim que, naquela tarde, nasceu o plano mais desesperado e arriscado da minha vida. Um plano que, se desse errado, poderia me custar muito mais do que alguns castigos. Mas eu já não tinha nada a perder. Voltei para casa naquele dia com o coração aos pulos, dividida entre o medo e a esperança. Seu Lucas tinha ouvido meu plano, feito algumas modificações e, para minha surpresa, concordado em ajudar. "Não é pela recompensa", ele disse quando estávamos nos despedindo. "Tem coisas que nem eu, com toda a minha fama, consigo tolerar. O que seu pai e aquela mulher fazem com você é uma delas." O plano era simples, mas arriscado. Na noite de sábado, quando pai e Neide estivessem dormindo depois da bebedeira habitual, Lucas e seus colegas de trabalho
entrariam na casa como se fosse um assalto. Iriam direto ao meu quarto, me sequestrariam e dariam um tiro para o alto, longe o suficiente para não machucar ninguém, mas perto o bastante para que pai e Neide ouvissem e pensassem que eu tinha sido morta. Depois, invadiriam o quarto deles, pegariam o cofre e sumiriam na noite. E depois? Perguntei a seu Lucas. Para onde eu vou? Tenho contatos em catalão, ele respondeu. Uma cidade grande o suficiente para você se esconder, longe o suficiente para eles não te encontrarem. Conheço gente que pode te dar trabalho, um lugar para ficar, até você se estabelecer. Nos dias que se seguiram, vivi em estado de alerta constante. Cada olhar de pai, cada gesto de Neide, me faziam pensar que eles tinham descoberto o plano. Dormir se tornou quase impossível. Comer então nem se fala. Eu vivia com um nó permanente no estômago. Na sexta-feira que antecedia o grande dia, aconteceu algo que quase me fez desistir de tudo. Voltava da escola quando vi Neide conversando no portão com Dona Dita. As duas pareciam bem à vontade, rindo como velhas amigas. Quando me aproximei, ouvi Neide dizer: "Ela é uma menina difícil, sabe? Tenta de tudo para chamar atenção. Até inventou que o pai batia nela. Já pensou? O divino que não mata nem uma mosca." Dona Dita me viu chegando e sorriu, um sorriso diferente do que costumava me dar. Tinha desconfiança nos olhos dela agora. "Oi, Daiane. Sua madrasta estava me contando como vocês estão se dando bem agora." Olhei de uma para outra, sentindo como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Neide, a mulher que me torturava dia após dia, estava ali, mentindo descaradamente, transformando-me na vilã da história. E o pior, Dona Dita parecia acreditar nela. "É verdade", consegui murmurar antes de entrar correndo para casa. Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, ouvi pai e Neide conversando na sala. "Falei com todas as vizinhas", Neide dizia. "Se ela tentar espalhar mais mentiras sobre nós, ninguém vai acreditar. Já preparei o terreno." "Bem feito", pai respondeu. "Menina ingrata. Depois de tudo que fazemos por ela." Aquilo foi a gota d'água. Percebi que não era só meu corpo que estava em perigo naquela casa, mas também minha sanidade, minha alma. Eles não estavam apenas me machucando fisicamente, estavam tentando destruir minha reputação, fazer com que eu duvidasse da minha própria percepção da realidade. Era cruel, calculado, e eu não aguentaria por muito mais tempo. No sábado, o dia do plano, acordei com um propósito renovado. Não importava mais o que acontecesse depois, tinha que sair daquela casa naquela noite. Fiz tudo como de costume. Limpei, cozinhei, fiquei quieta no meu canto. Pai e Neide nem notaram nada diferente no meu comportamento, tão absortos estavam em seus próprios prazeres. Como esperado, começaram a beber cedo. Primeiro cerveja, depois pinga. A cada gole suas vozes ficavam mais altas, suas risadas mais estrondosas. Por volta das 10 da noite, já estavam cambaleando pela casa. Neide tentou me puxar para dançar com eles, mas fingi estar com dor de cabeça e me retirei para o quarto. "Sempre estraga nossa diversão", ouvi ela reclamar enquanto fechava a porta. Sentada na beirada da cama, ouvia a música alta e as risadas na sala. Aos poucos, os sons foram diminuindo. Olhei pelo vão da porta e vi que tinham ido para o quarto deles. Ainda demorou um tempo até o silêncio completo se instalar na casa. Quando finalmente ouvi os roncos altos de pai, soube que era hora. Peguei a pequena trouxa que tinha preparado, algumas roupas, o caderno da escola onde anotava meus pensamentos e um lenço que tinha pertencido à minha mãe. A única coisa dela que Neide não tinha encontrado e destruído. Escondi tudo debaixo do travesseiro e me deitei, vestida, esperando. À meia-noite em ponto, ouvi um barulho na janela. Era o sinal. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Seu Lucas tinha sido claro. Eu deveria ficar deitada, fingindo dormir e não fazer barulho algum. Eles entrariam, me sequestrariam e o resto aconteceria conforme o plano. Os minutos seguintes foram um borrão de medo e adrenalina.
Ouvi o barulho da janela da cozinha sendo forçada, passos pesados pelo corredor. De repente, a porta do meu quarto se abriu e 3 homens encapuzados entraram. Apesar de saber que era tudo combinado, não pude evitar um tremor de medo real. "Quietinha!" Um deles sussurrou, pegando-me pelo braço com força suficiente para parecer um sequestro verdadeiro, mas sem realmente machucar. Saímos para o corredor e foi aí que o plano quase desandou. A porta do quarto de pai e Neide se abriu de repente e lá estava ele, só de cueca, os olhos inchados de sono e álcool. "Que diabo?" começou a dizer, mas não completou a frase. Um dos homens agiu rápido, dando um soco tão forte no rosto de pai que ele caiu para trás, desacordado. Neide apareceu logo atrás, gritando como uma louca. Outro dos homens apontou algo para ela. Na escuridão, não pude ver se era uma arma de verdade, e ordenou: "No chão! Agora!" Ela obedeceu, tremendo tanto que pensei que fosse desmaiar. Foi a primeira vez que vi Neide realmente com medo, vulnerável, sem aquele ar de superioridade. Por um momento, quase senti pena. Quase. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Fui carregada para fora da casa, enquanto um dos homens ficava para trás, supostamente para vigiar pai e Neide. Ouvi um estampido alto, o tiro combinado, e depois mais barulho dentro da casa. Minutos depois, todos estavam reunidos do lado de fora, e corremos para um carro que esperava no final da rua. Só quando estávamos a quilômetros de distância, na estrada escura que levava para fora de Jataí, consegui respirar direito. Seu Lucas estava no banco da frente, ao lado do motorista. Virou-se para mim com um meio sorriso. "Deu tudo certo, menina. Para todos os efeitos, você está morta. Amanhã de manhã, quando eles conseguirem se soltar e chamar a polícia, vão encontrar manchas de sangue no seu quarto. Sangue de galinha, mas eles não vão saber, e vão pensar que foi um assalto que deu errado. E mais importante, nunca vão te procurar." Deveria sentir alívio, mas tudo o que sentia era um vazio enorme. Tinha acabado de simular minha própria morte, deixado para trás a única vida que conhecia. Mesmo sendo uma vida de dor, ainda era familiar. O que me esperava agora era completamente desconhecido. "E o cofre?" perguntei, tentando afastar os pensamentos sombrios. Seu Lucas deu uma risada seca. "Pegamos. Tinha mais dinheiro do que eu esperava. Seu pai andava economizando, pelo jeito. Sua parte está guardada, como combinamos. Vai te ajudar a começar a vida nova." Encostei a cabeça no vidro da janela e deixei as lágrimas correrem livremente. Não eram lágrimas de tristeza nem de alívio. Eram lágrimas de despedida. Adeus à menina que fui, aquela casa, aquela vida. Adeus à cidade que me viu nascer, crescer e quase morrer. A estrada à frente era escura e desconhecida, mas pela primeira vez em muito tempo não sentia medo do desconhecido. Pelo contrário, o desconhecido era promessa, era possibilidade, era liberdade. E isso valia qualquer risco. Chegamos a Catalão quando o sol começava a nascer. Nunca vou me esquecer daquela primeira visão da cidade. As casas coloridas, as igrejas com suas torres pontudas, o movimento das pessoas começando o dia. Era um mundo completamente diferente do que eu conhecia em Jataí. "Aqui ninguém te conhece, ninguém vai fazer perguntas", seu Lucas disse enquanto o carro parava em frente a uma casa simples na periferia da cidade. "Esta é a casa da Teresa, uma amiga minha. Vai ficar aqui nos primeiros dias até arranjarmos algo melhor." Teresa era uma senhora de uns 50 anos, cabelos grisalhos, rosto marcado pelo tempo, mas com olhos bondosos que me lembraram um pouco os da minha mãe. Não fez perguntas quando seu Lucas me apresentou como sobrinha que precisa de um recomeço. Apenas assentiu e me mostrou um quartinho nos fundos onde eu ficaria. "Obrigada por tudo, seu Lucas", disse quando ele estava de partida. "Nunca vou esquecer o que fez por mim." Ele apenas deu de ombros, como se não fosse nada. "Tome", disse, me entregando um envelope. "É sua parte do cofre. Não é muito, mas vai te ajudar a começar." Quando abri o envelope, depois que ele partiu, quase caí para trás.
Era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto na vida. Guardei debaixo do colchão, com medo até de contar direito. Os primeiros dias na casa de Teresa foram estranhos. Eu pulava a cada barulho, olhava para trás a cada vez que saía na rua, tinha pesadelos terríveis onde pai e Neide me encontravam e me arrastavam de volta para aquela casa de horrores. Teresa respeitava meu silêncio, não insistia em conversas, apenas deixava a comida pronta e roupas limpas. Depois de uma semana, seu Lucas voltou. "Tenho um trabalho para você", anunciou. "No restaurante do seu Juvenal, na Praça Central. Não é grande coisa, vai começar lavando louça, mas é um começo honesto." O Sabor de Minas, o restaurante de seu Juvenal, era o mais tradicional da cidade. Funcionava num casarão antigo na praça principal, com mesas de madeira escura e toalhas xadrez vermelhas e brancas. O cheiro que vinha da cozinha era tão bom que fazia meu estômago roncar. Seu Juvenal era um homem corpulento, de bigode grosso e voz trovejante, mas de coração mole como manteiga no sol. Tinha uns 60 anos e comandava o restaurante com mão de ferro, mas tratava os funcionários como família. Lucas me contou um pouco da sua situação. Ele disse no meu primeiro dia: "Não vou fazer perguntas, só quero saber se você é trabalhadora e honesta." "Sou sim, senhor", respondi, tentando parecer mais confiante do que realmente me sentia. "Então está contratada. Começa hoje, na pia." E assim começou minha nova vida. Acordava às 5 da manhã, caminhava até o restaurante, passava o dia lavando panelas, pratos, talheres, até minhas mãos ficarem enrugadas e doloridas. Voltava para a casa de Teresa ao anoitecer, tão cansada que mal conseguia jantar antes de cair na cama. Mas era um cansaço bom, honesto, diferente daquele exaustão de medo que sentia na casa de pai e Neide. Com o tempo, seu Juvenal começou a me ensinar outras coisas além de lavar louça. Como cortar legumes da maneira certa, como temperar um feijão para ficar no ponto, como fazer aquele arroz soltinho que era especialidade da casa. Descobri que tinha jeito para a cozinha, herança da minha mãe, talvez. Depois de 6 meses, já estava ajudando na preparação das refeições. Depois de 1 ano, conhecia todas as receitas do cardápio. Seu Juvenal dizia, rindo, que eu tinha mão boa para a comida. Foi nessa época que conheci Benedito, o filho de seu Juvenal. Ele tinha voltado de São Paulo, onde estudava administração, para ajudar o pai no restaurante. Era um rapaz bonito, alguns anos mais velho que eu, sempre bem vestido e educado. No começo, mal nos falávamos. Eu era apenas a moça da cozinha, ele era o filho do patrão. Mas aos poucos, as coisas foram mudando. Benedito começou a aparecer na cozinha com mais frequência, sempre com alguma desculpa para puxar conversa. Uma vez, me pegou cantarolando enquanto cortava cebolas. "Tem uma voz bonita", ele disse, me fazendo corar até a raiz dos cabelos. Aos poucos, fui me abrindo com ele. Não contei toda a verdade sobre meu passado, claro. Disse apenas que tinha perdido os pais e vindo para Catalão em busca de uma vida melhor. Ele não insistiu em detalhes, e agradeço até hoje por isso. Nosso primeiro encontro oficial foi um passeio na praça num domingo de folga. Ele me comprou um sorvete e ficamos horas conversando sobre tudo e nada. Era estranho, depois de tanto tempo vivendo com medo, poder simplesmente sentar num banco de praça e rir de bobagens. Benedito tinha esse efeito em mim. Me fazia esquecer, nem que fosse por algumas horas, de tudo o que tinha passado. Em 1 ano, estávamos namorando oficialmente, com a bênção de seu Juvenal, que parecia mais feliz que nós dois juntos. Em 2 anos, Benedito me pediu em casamento. "Não tenho muito para oferecer ainda", ele disse, ajoelhado na minha frente com um anel simples nas mãos. "Mas prometo que vou trabalhar duro para te dar a vida que você merece." Chorei tanto naquele dia que Benedito ficou preocupado, achando que eu ia recusar. Mas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de espanto até. Como podia a vida dar uma reviravolta tão grande? Da menina espancada e humilhada em Jataí à futura esposa do homem mais gentil que já conheci, em Catalão? Nosso casamento foi simples, na igreja matriz da cidade.
Teresa estava lá, seu Lucas também veio, embora tenha ficado apenas para a cerimônia e partido logo depois. Seu Juvenal chorou como criança quando me levou até o altar. Ele tinha feito questão de me entregar, já que eu não tinha pai. Você é como uma filha para mim, ele disse na festa, depois de algumas doses de vinho. Desde o primeiro dia, senti que Deus tinha te mandado para a nossa família. Nos primeiros anos de casados, continuei trabalhando no restaurante com Benedito e seu Juvenal. Formávamos uma equipe boa, eu na cozinha, Benedito na administração e seu Juvenal supervisionando tudo, embora cada vez menos, conforme a idade foi pesando. Quando seu Juvenal faleceu, 5 anos depois do nosso casamento, foi um golpe duro para todos nós. O restaurante ficou fechado por uma semana em luto. Quando reabrimos, Benedito assumiu oficialmente o comando e eu me tornei a chefe da cozinha. É o que pai gostaria, Benedito disse, me abraçando forte no primeiro dia sem seu Juvenal. Ele sempre dizia que você trouxe luz de volta para esta casa quando chegou. Com o tempo, o sabor de Minas se tornou ainda mais conhecido na região. Pessoas vinham de longe para provar nossos pratos, especialmente o frango com pequi e a pamonha doce que eu tinha aperfeiçoado ao longo dos anos. Expandimos o negócio, contratamos mais funcionários, até abrimos uma pousada nos fundos para os turistas que vinham de passagem. Sabe, meus queridos, quando olho para trás, para aquela noite em que saí de Jataí no banco de trás de um carro, sem saber o que me esperava, nunca poderia imaginar que a vida me reservava tantas bênçãos. Não foi um caminho sem pedras, claro que não. Tive que lidar com os pesadelos que persistiam, com o medo de ser descoberta, com a dor das memórias que teimavam em voltar. Por muitos anos, não consegui nem ouvir falar de Jataí sem sentir um aperto no peito. Tive que inventar uma história nova sobre meu passado, sobre minha família, sobre quem eu era. Mas com Benedito ao meu lado, cada dia ficava um pouco mais fácil que o anterior. Quando completamos 10 anos de casados, finalmente consegui contar para ele toda a verdade. Sentamos na varanda da nossa casa, depois que o restaurante fechou, e abri meu coração. Contei sobre mãe, sobre pai e Neide, sobre os abusos, sobre a fuga planejada. Chorei como não chorava há anos, enquanto as palavras saíam como um rio represado que finalmente encontra vazão. Benedito ouviu tudo em silêncio, segurando minhas mãos. Quando terminei, ele me abraçou tão forte que pensei que ia quebrar. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse, a voz embargada. E prometo que enquanto eu viver, ninguém vai te fazer mal novamente. Naquela noite, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Não precisava mais fingir, não precisava mais ter medo. Tinha encontrado não apenas segurança, mas amor verdadeiro, respeito, dignidade, coisas que por muitos anos pensei que não merecia ou que não existiam para alguém como eu. E foi assim, meus queridos, que aquela menina assustada de Jataí se transformou na mulher que sou hoje. Foi assim que encontrei não apenas refúgio, mas um lar verdadeiro em catalão. Foi assim que aprendi que, por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a nascer. Hoje, aos 68 anos, olho para trás e vejo como a vida dá voltas. Continuo aqui em Catalão, na mesma cidade que me acolheu quando eu não tinha nada além da roupa do corpo e um punhado de sonhos quebrados. O restaurante Sabor de Minas ainda funciona, agora administrado pelo nosso sobrinho Renato, filho da irmã de Benedito, já que não tivemos filhos. Benedito nos deixou faz 5 anos. Um infarto fulminante enquanto dormia. Foi tão rápido que nem teve tempo de sofrer, graças a Deus. Foram quase 40 anos juntos, uma vida inteira de companheirismo, respeito e amor. Sinto falta dele todos os dias, principalmente ao entardecer, quando costumávamos sentar na varanda para tomar um café e ver o dia acabar. Às vezes, ainda ponho 2 xícaras na mesa por costume, e só percebo quando já servi o café na segunda. São esses pequenos momentos que me fazem sentir o quanto ele ainda está presente em cada canto desta casa. Nossa casa fica a 2 quadras do restaurante, uma construção simples mas aconchegante,
com um quintal grande onde cultivo meu jardim de ervas medicinais. Comecei esse jardim há quase 30 anos, depois que descobri um caroço no seio. Foi um susto danado. Benedito ficou mais desesperado que eu. Mas graças a Deus, os médicos trataram a tempo e eu venci aquela batalha. Durante o tratamento do câncer de mama, me apeguei às ervas medicinais como forma de complementar os remédios da medicina tradicional. Estudei muito sobre o assunto, conversava com as senhoras mais velhas da cidade, resgatei algumas receitas que minha mãe me ensinou quando criança. Lembro que, quando pequena, via ela preparando chás para vizinhos doentes, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de conforto. É mais o carinho que cura do que a erva em si, ela dizia. E eu acredito nisso até hoje. O jardim começou com algumas mudinhas de erva cidreira e capim-santo e hoje ocupa quase todo o quintal. Tenho manjericão, alecrim, hortelã, boldo, poejo, arruda, alfavaca e muitas outras plantinhas que uso para fazer chás e remédios caseiros. Cada canteiro tem sua história, sabe? O de camomila foi plantado quando nossa sobrinha neta nasceu. Dizem que acalma os bebês. O de alecrim foi presente de uma cliente do restaurante que veio de Minas e ficou amiga. As roseiras que cercam tudo vieram de mudas que Benedito me deu no nosso aniversário de 25 anos de casados. As vizinhas sempre aparecem pedindo um chazinho para isso ou aquilo, e eu nunca nego. Dona Lourdes, que mora na esquina, vem toda semana buscar erva doce para o netinho que tem cólicas. Seu Antônio, o aposentado da Casa Azul, sempre pede hortelã para sua digestão. E a jovem Patrícia, recém-casada, que mudou para o bairro no ano passado, já aprendeu a fazer pomada de calêndula comigo. Sinto que é uma forma de honrar a memória da minha mãe, passando adiante o conhecimento que ela começou a me transmitir, mas que foi interrompido tão cedo. Minha rotina é tranquila hoje em dia. Acordo cedo, com o primeiro cantar do galo, hábito que nunca perdi desde a infância. Faço meu café, cuido das minhas plantas, às vezes passo no restaurante para ver como as coisas estão indo. Renato é um bom administrador, mas ainda gosta de ouvir meus conselhos, principalmente sobre as receitas tradicionais da casa. Vó, ninguém faz um frango com pequi igual ao seu, ele sempre diz, e isso me enche de orgulho. Nas tardes de quinta-feira, dou aulas de culinária para mulheres carentes no centro comunitário do bairro. Ensino não apenas a cozinhar, mas também a transformar essa habilidade em sustento. Muitas delas vêm de histórias difíceis, algumas até parecidas com a minha. Não conto meu passado em detalhes, mas elas sentem que tenho uma compreensão especial do que passam. Várias dessas mulheres conseguiram montar pequenos negócios de marmitas, bolos para festa, doces caseiros. A Jussara, que chegou aqui depois que o marido a espancou e quebrou seu braço, hoje tem uma barraquinha de quitutes na feira municipal que sustenta ela e os 3 filhos. A Marlene, que dormia na rodoviária quando a conheci, agora fornece biscoitos para 3 mercadinhos da cidade. Quando vejo essas mulheres conquistando sua independência financeira, sinto uma alegria que não cabe no peito. É como se, de alguma forma, estivesse dando a elas a chance que eu tive quando cheguei aqui. Cada uma que consegue se libertar de uma situação de abuso ou dependência, é como se eu mesma estivesse nascendo de novo. Aos domingos, vou à missa na igreja matriz, a mesma onde me casei com Benedito. Sento sempre no mesmo banco, o terceiro da direita, onde costumávamos ficar juntos. Depois, geralmente almoço na casa da Marilda, irmã dele, com toda a família reunida. Tenho Renato e a esposa Cristina, os filhos deles, meus sobrinhos netos Pedro e Gabriela. Às vezes vem o Augusto, outro sobrinho de Benedito, com a família dele de Goiânia. A mesa fica cheia, barulhenta, com crianças correndo para todo lado. Tenho uma relação muito próxima com todos eles, mesmo depois que Benedito se foi. São a família que o destino me deu, já que nunca tive coragem de procurar saber o que aconteceu com pai e Neide depois daquela noite. As crianças adoram ouvir minhas histórias, especialmente as de antigamente, como elas dizem. Mas são histórias escolhidas a dedo, claro. Falo da minha mãe, de como era a vida no interior de Goiás nos anos 60, das brincadeiras que fazíamos,
das festas juninas de antigamente. Nunca falo das partes dolorosas. Algumas coisas são melhor deixadas no passado. Por muitos anos, tive medo de que pai e Neide descobrissem que eu estava viva, que viessem atrás de mim. Mesmo depois de adulta, casada, estabelecida, esse medo nunca me abandonou completamente. Às vezes, ainda tenho pesadelos onde estou de volta àquela casa em Jataí, com pai e Neide me perseguindo pelos corredores escuros. Acordo suada, com o coração disparado, e preciso de alguns minutos para me lembrar que estou segura, que aquilo ficou para trás, que eles não podem mais me machucar. Benedito era quem me acalmava nesses momentos. Ele acendia o abajur, me abraçava em silêncio, às vezes cantarolava baixinho até eu voltar a dormir. Depois que ele se foi, tive que aprender a me acalmar sozinha. Os chás de camomila e melissa ajudam, assim como as orações que aprendi com Dona Teresa todos aqueles anos atrás. Mas a vida tem um jeito engraçado de fechar ciclos. Há uns 10 anos, estava atendendo no caixa do restaurante quando uma senhora idosa entrou, apoiada numa bengala. Algo nela me chamou a atenção imediatamente. Era Iracema, minha amiga de infância de Jataí, agora com os cabelos completamente brancos, mas com os mesmos olhos vivos que eu lembrava. Meu coração quase parou. Ela me reconheceria? Saberia que eu era aquela Daiane que todos pensavam ter morrido num assalto tantos anos atrás? Atendia normalmente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia dar o troco. A senhora não é daqui, não é? Perguntei, tentando parecer casual. Não, minha filha. Sou de Jataí, estou só de passagem visitando meu filho que se mudou para cá. Respirei fundo e tomei coragem. Conheci uma moça de Jataí uma vez. Ela se chamava Iracema. Os olhos dela se arregalaram. Sou eu mesma. Mas quem é você, minha filha? Naquele momento, decidi contar a verdade. Chamei Renato para assumir o caixa e levei Iracema para os fundos do restaurante. Ali, contei toda a minha história. Ela chorou, me abraçou, pediu perdão por não ter percebido o que acontecia naquela casa. Depois que você sumiu, ela contou, muita coisa veio à tona. Seu pai e aquela mulher foram embora da cidade pouco tempo depois. Havia rumores, sabe? De que não tinha sido um assalto comum. Mas ninguém teve coragem de investigar a fundo. Ela me contou que meu pai tinha falecido de cirrose há mais de 20 anos. A bebida finalmente cobrou seu preço. Neide tinha acabado os dias em um asilo para indigentes em uma cidade pequena do Mato Grosso. Ninguém tinha comparecido ao enterro de nenhum dos dois. Foi um alívio saber que eles tinham saído de Jataí, que nunca mais poderia cruzar com eles. A morte deles não me trouxe alegria, como eu imaginei que traria quando era mais jovem. Trouxe apenas um senso de encerramento, como fechar um livro pesado que se carregou por muito tempo. Iracema prometeu guardar meu segredo e mantivemos contato até ela falecer, 3 anos atrás. Costumávamos trocar cartas. Ela nunca se adaptou ao celular. E às vezes, quando o filho dela vinha visitá-la, ela passava uns dias comigo. Sentávamos na varanda, tomávamos chá e relembrávamos coisas boas da nossa infância, como se filtrássemos o passado, mantendo apenas o que valia a pena recordar. Esse encontro me ajudou a fazer as pazes com meu passado, de certa forma. Percebi que aquela menina assustada de Jataí e a mulher que me tornei em Catalão eram partes da mesma história, uma história de superação e resistência. E isso me fez valorizar ainda mais cada momento bom que a vida me deu desde então. Meus queridos que me acompanharam até aqui, obrigada por ouvirem minha história com tanto carinho. Sei que não é uma história fácil de ouvir, assim como não foi fácil de viver. Mas acredito, do fundo do meu coração, que nossos testemunhos têm poder. Têm poder de curar, de libertar, de transformar não apenas nossas próprias vidas, mas também as vidas daqueles que nos escutam. Agora, com a notícia do câncer de ovário em estágio terminal, e os médicos me dando apenas alguns meses de vida, sinto uma estranha serenidade tomando conta do meu coração. Não tenho medo da morte, sabe? Tive uma vida plena, conheci o amor verdadeiro, construí algo significativo,
Ajudei outras pessoas ao longo do caminho. O que mais poderia pedir? Se você está passando por alguma situação de abuso, seja físico, emocional ou psicológico, quero que saiba que não está sozinha ou sozinho. Quero que saiba que há saída, mesmo quando tudo parece escuro e sem esperança. Eu sei, porque eu estive lá. Estive no fundo do poço, achando que não havia escapatória. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Não importa se você tem 15 anos, como eu tinha, ou 50, ou 70. Nunca é tarde demais para dizer basta, para buscar ajuda, para reconstruir sua vida. Minhas rugas são mapas de sobrevivência. Cada uma conta uma história de dor superada. Quando olho no espelho hoje, vejo não apenas os sinais da idade, mas as marcas de uma guerreira que se recusou a ser derrotada pela crueldade alheia. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando pai e Neide faziam de tudo para me destruir, algo dentro de mim se manteve intacto, inquebrável. E é esse algo que nos salva no final. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Mesmo machucada, humilhada, aterrorizada, nunca deixei que roubassem minha essência, minha humanidade. E isso fez toda a diferença. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Quantas vezes pensei em desistir? Quantas vezes achei que não suportaria mais um dia naquela casa? Mas algo dentro de nós encontra força onde pensávamos não haver nada. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Carrego as cicatrizes do meu passado até hoje, mas elas não me definem, não controlam minha vida. São apenas parte da minha história, não toda ela. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, vingativa, desconfiada de tudo e de todos, mas escolhi o amor, a confiança, a reconstrução. E essa escolha, que fazemos todos os dias, é o que determina quem nos tornamos. Este câncer que agora se espalha pelo meu corpo é apenas mais um capítulo, não o final da minha história. Porque minha história continuará viva através de cada pessoa que ouvir este relato e encontrar coragem para mudar sua própria realidade. Se você conhece alguém que está sofrendo abuso, não feche os olhos. Não faça como alguns vizinhos de Jataí que viam os sinais, mas escolheram não se envolver. Às vezes, um simples gesto de apoio, uma palavra amiga, uma mão estendida, pode salvar uma vida. Pode ter sido a diferença entre a vida e a morte para mim se alguém tivesse interferido. Hoje, em cada país, existem organizações, abrigos, linhas de apoio para quem sofre violência doméstica. Busque ajuda, informe-se sobre os recursos disponíveis na sua região. A internet, que nos conecta agora através deste vídeo, também pode ser uma ferramenta poderosa para encontrar o suporte necessário. Você não precisa passar por isso sozinha, como eu passei, e para aquelas que, como eu, já conseguiram escapar do ciclo de abuso. Sua história importa. Seu testemunho pode ser a luz no fim do túnel para alguém que ainda está presa nas trevas. Não tenha vergonha de compartilhar sua jornada quando se sentir pronta. A vergonha pertence aos abusadores, nunca às vítimas. Antes de me despedir, quero fazer um pedido especial. Se esta história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações agora mesmo. Cada inscrição significa que mais uma pessoa poderá ouvir histórias como a minha, histórias que podem salvar vidas. Cada like e cada comentário é como um abraço que recebo nestes últimos meses que me restam e me dá a certeza de que minha jornada não foi em vão. E se puderem, deixem um comentário com forças, Dona Daiane. Isso me dará muito conforto nestes dias difíceis que tenho enfrentado com o tratamento paliativo. Cada mensagem de vocês é como um remédio para a alma, me dando forças para continuar gravando estes vídeos enquanto ainda tenho energia.
Compartilhe este vídeo imediatamente com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Talvez uma amiga que está num relacionamento abusivo e ainda não percebeu, ou alguém que acabou de sair de uma situação difícil e precisa de esperança. Nunca subestime o poder de um simples compartilhamento. Ele pode ser o primeiro passo para alguém buscar ajuda. E nos comentários, deixe a palavra saúde se você assistiu até aqui. Isso me ajudará a saber que minha história está alcançando corações, que não estou falando no vazio. Faça isso agora. Não espere nem mais um minuto. Juntos, podemos criar uma corrente de apoio e esperança que alcance mulheres em todos os cantos deste país. Termino com o coração tranquilo, sabendo que, mesmo quando eu não estiver mais aqui, minha história continuará viva através de vocês. Como aquele pequeno jardim de ervas que plantei há 30 anos e que hoje floresce com vida própria, espero que minhas palavras plantadas hoje floresçam em ações de coragem, solidariedade e amor. Obrigada por me ouvirem. Que Deus abençoe cada um de vocês.